Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 31, dando sequência à exposição desse belíssimo texto. Êxodo 31, hoje nós vamos ler versos de 1 ao versículo 11. Assim escreveu Moisés, Êxodo 31, verso 1. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. A tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte, e as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção, e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Nos faz, Senhor Deus, fazer tudo como ordenado. Agora, Senhor Deus, quando Tua palavra é aberta, é lida e vai ser exposta ao nosso coração. Aquieta a nossa alma. Ajuda, Senhor Deus, para que todo o nosso ser esteja cativo, Senhor Deus, às palavras que vão ser ditas aqui, recebendo-as como palavra de Deus. Dá intrepidez ao pregador. Usa acima, Senhor Deus, das nossas próprias limitações. Enche, Senhor Deus, o Teu Espírito, para que saiamos daqui mais próximos daquilo que o Senhor requer de nós, mais cheios de vigor para a Tua obra. Nós oramos no nome do Teu Filho. Amém. Em que eu posso ajudar a casa de Deus? Como eu posso ser útil na igreja do Senhor Jesus Cristo? Esse é um questionamento justo que os crentes devem se fazer. Esse é um questionamento lícito, uma pergunta que deve aflorar o nosso coração, que deve nos estremecer só pelo fato de pensar que nós, como pecadores que somos, temos o privilégio de alguma maneira, ajudar a casa do Senhor. Por outro lado, isso que é um privilégio, isso que é uma ordem do Senhor, que é a consequência lógica daqueles que são salvos, buscar trabalhar na casa de Deus. Essa verdade tem sido tão distorcida no nosso meio, e principalmente na época que vivemos, que se criou uma ânsia, um desejo, por trabalhar na casa do Senhor, e isso virou praticamente um ativismo religioso. Pessoas que passam de segunda a segunda dentro da igreja. Então se pensa numa estrutura de igreja que possa alimentar esse sentimento de ativismo. Você pega a igreja, você sectariza em departamentos.
E fulano vai trabalhar no departamento de mulheres, e vai trabalhar no departamento de oração, e o outro de evangelismo, e o outro no grupo de louvor, e o outro vai cuidar do necessitado, e o outro... E assim você vai criando tanto departamento para que todo mundo na igreja tenha um trabalho oficial, um trabalho com um cargo, um trabalho que no final do ano, né, você vai ser eleito, você vai ser apresentado diante da igreja do Senhor, e ali você sabe exatamente o que vai fazer. E você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia você está na igreja. E antes mesmo de nos perguntar, né, se isso procede de algum ensinamento bíblico, vejamos o resultado, o fruto desse tipo de igreja. Essas igrejas estão com famílias destroçadas, esposas que não dão mais atenção aos seus maridos, maridos que passam a semana fora de casa, ou estão no trabalho, ou estão na igreja, filhos que se entretêm no meio da igreja, mas não têm vida com Cristo. A grande maioria não sabe fazer uma oração. Boa parte deles não tem vida devocional. Existem muitos que nunca leram a Escritura como um todo, mas todo dia trabalham naquilo que dizem ser a obra de Deus. O que é que isso produz no meio da igreja? Uma igreja sectarizada, porque você começa a viver uma sub-igreja naquele grupo que você trabalha. E esses subgrupos dentro da igreja, que não tem supervisão pastoral, acabam usurpando a autoridade dos próprios pastores. Veja se não é assim. Você foi separado para um grupo, você trabalha ali. Esse grupo não tem supervisão direta dos pastores da igreja, mas você precisa ser pastoreado por alguém. Então, naquele grupo tem que ter ali um líder, um presidente, um moderador, alguém que vai gerir aquele grupo. O que é que acontece? Aquela pessoa acaba se tornando um pastor sem ordenação. Ele disciplina, ele repreende, ele começa a tratar de coisas que são próprias da ordenação do ofício ao presbiterato. Um esvaziamento da autoridade pastoral. E o fruto nós já vimos. Uma igreja fraca, uma igreja que não sabe exatamente o que está fazendo, mas continua fazendo. Uma igreja de pessoas que estão extremamente ativas, todos os dias fazendo alguma coisa, e dizem ser para Deus, mas que não conhecem o Deus da obra que fazem. Nós temos um outro extremo, que é muito mais visto no meio das igrejas reformadas, né? Isso é muito mais próximo da nossa igreja, que é não um ativismo, mas, né, aquele crente que é chamado crente domingueiro, também é um problema. O crente que passa a semana inteira, ele não tem nada para fazer na obra do Senhor. Ele aprendeu o quarto mandamento, ele entende sobre o dia do Senhor, ele consegue até explicar muito bem a doutrina, ele sabe para onde vai, ele sabe qual é o argumento, ele sabe pegar alguém que não conhece e ele sabe destrinchar toda a argumentação bíblica a respeito do quarto mandamento, mas ele usa o quarto mandamento da maneira errada. Ele usa para se esconder na sua preguiça espiritual, como se fosse um dia por semana apenas para Deus. Então ele passa a semana inteira, ele não ora, ele passa a semana inteira, ele não lê a palavra de Deus, ele não participa da reunião de oração da igreja, ele não quer conversa com a igreja de segunda a sábado. Mas no domingo é dia do Senhor, eu sou reformado, eu sou bíblico, eu estou logo cedo na casa do Senhor. Não conhecem a Deus. Não conhecem ao Senhor, não evangelizam, não oram, não trabalham no reino, não sabem quem é Deus. Vive numa igreja bíblica, nunca leu a Bíblia,
vive numa igreja que ama a oração, mas nunca ora. Vive numa igreja de Cristo, sem conhecer Cristo. Então diz assim, não, mas o trabalho na igreja reformada é presbítero e pastor, presbíteros e diáconos. Eu não tenho essa ordenação, mas há tanta coisa para fazer na casa do Senhor. Há tanta obra para ser feita na casa do Senhor, sem um ofício. E esse texto do capítulo 31, ele vai nos mostrar como ainda no Antigo Testamento, irmãos, onde os ofícios eram muito mais zelados do que são em nossos dias, como a igreja como um todo participava da obra do Senhor, como a igreja se envolvia na obra, ainda que sem um ofício. É isso que Moisés está tratando conosco aqui. Veja, ao observar as palavras de Moisés, falando do tabernáculo, falando de como ele vai ser construído, a convocação de alguns homens para essa construção, por favor, não faça aquela ligação direta que geralmente se faz. Então aqui a aplicação é como construir um lugar de culto para a igreja do Novo Testamento. Essa não é a aplicação adequada para esse texto. Quando a palavra de Deus fala sobre tabernáculo no Antigo Testamento, né, e entenda, isso aqui período das sombras, né, ainda você está na Antiga Aliança, a luz dessa verdade não é a construção de um prédio, a luz é a construção da igreja. Ou seja, a edificação do tabernáculo é correspondente à edificação do corpo de Cristo, não é correspondente a esse prédio. Então, nós estamos falando aqui do trabalho para a edificação do corpo de Cristo, não o trabalho para a edificação de um prédio necessariamente, ainda que possa ser parte do trabalho na obra do Senhor. Então, cada cristão aqui é convidado, é chamado, é vocacionado para trabalhar. E ele vai trabalhar naquilo que Deus deu. Não há ninguém que fique parado, não há ninguém que não tenha o que fazer, não há ninguém que seja inútil no meio do povo de Deus. Todos têm a sua utilidade. E a pergunta a respeito desse texto é justamente essa: qual é a minha utilidade? Nós precisamos responder: o que é que eu faço aqui? Deus me salvou, tudo bem, eu vou morar no céu, mas enquanto eu não moro no céu, o que é que eu faço pela obra dele? Em que Cristo me chamou para trabalhar na edificação do seu corpo? Nós vamos tentar tratar esse texto em alguns pontos, e o primeiro é entendendo quem são os vocacionados. Veja, os nomes que nos são dados. Veja, verso de número 2 diz assim: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá. Verso 6: eis que dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. O Senhor, falando a Moisés, diz: eis que chamei pelo nome. Veja, aqui há a vocação. Deus chamou pelo nome. Qual é a ideia aqui? Ele não chamou pelo nome para um ofício. Eles não vão ser sacerdotes. Tanto Bezalel como a Oliabe, eles não vão ser sacerdotes na casa do Senhor, mas ele tem uma importância, e Deus vocacionou essas pessoas com essa importância para trabalhar na casa do Senhor. E você deve entender, irmãos, deve lembrar inclusive desse princípio, que na palavra de Deus você não tem o nome como nós usamos hoje. O nome não é dado simplesmente pelo nome, não é porque é minha preferência, né? Eu vou ter um filho, então eu penso assim: eu vou dar o nome que eu gosto, eu vou dar o nome do meu pai, eu vou dar o nome do meu neto, ou do meu filho. Não é isso. Não é isso. O nome tem a ver com aquilo que ele faz. O nome tem a ver com o caráter daquela pessoa. Então veja, a Oliabe quer dizer: Deus é minha tenda. Deus é minha tenda. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer a tenda do Senhor. E Bezalel é na sombra de Deus. Por que isso? Porque Moisés é profeta, Moisés vai trabalhar com a palavra. Mas para poder a tenda ser levantada, a tenda que foi entregue pela revelação divina, para Moisés escrever, veja, o projeto foi dado ao profeta, mas a execução é por meio desses homens.
Esses homens têm um caráter de vocação divina. Deus é minha tenda. Eu vivo na sombra do Senhor. Porque eles vão construir a tenda de Deus. Eles vão viver debaixo da tenda do Senhor. Quem é chamado para trabalhar na casa do Senhor? Eu não vou chamar alguém que vai passando no meio da rua. A pessoa que chegou na igreja é visitante, não conhece ao Senhor. Então eu já começo para tentar de alguma maneira ajudar na conversão. Então eu vou engajar ele aqui na obra. Como? Deus diz assim: eis que eu vos chamei pelo nome. Quem vai trabalhar na obra do Senhor, quem foi chamado por Deus. E Deus chama pelo nome porque aquela pessoa foi convertida. Aquela pessoa teve uma experiência particular com o Senhor. Então esse tipo de estratégia, né, de estratagema humano, chegou alguém na nossa igreja, não é crente ainda, mas você já encaminha para determinado departamento, porque lá ele vai trabalhar, e lá ele vai se engajar com as pessoas, e quem sabe ali no meio, ele gosta e fica na igreja. Então você vai criando uma igreja que vai inchando de ímpios que estão sendo entretidos com o trabalho. E eles gostam, porque você gosta também, por exemplo, de participar de um clube social. Você gosta de participar de uma roda de amigos. E nem por isso você vai chamar o clube social de igreja. Porque ali não tem Deus. Assim como você não vai tratar a igreja como clube social. Porque quem vem para cá vem porque tem fé no Senhor. Trabalha porque crê no crescimento do seu reino. Quem trabalha na obra, em primeiro lugar, quem foi vocacionado, chamado pela boca de Deus. Mas preste atenção no segundo detalhe, as tribos que são citadas aqui. Mais uma vez, verso 2 diz assim, que Bezalel é da tribo de Judá. Veja o detalhe final do verso 2. Agora, verso 6, a Oliabe, filho de Azamaque, é da tribo de Dan. Ora, quem deveria trabalhar no tabernáculo? Aqueles que vinham da tribo de Levi, os levitas. Eles foram das 12 tribos escolhidos para trabalhar diretamente no tabernáculo e posteriormente no templo. E alguém pode pensar assim, então no Antigo Testamento só quem trabalhava na casa de Deus eram os levitas. Isso está errado. Essa não é a verdade, porque esses homens foram convocados para a construção do tabernáculo. Então o autor vai dizer a tribo. Por que ele diz a tribo? Porque ele está querendo que eu entenda que não só de Levi é feito o trabalho do Senhor, mas de todas as tribos. Deus deu habilidade a todos. Não tem como nós nos esquecermos daquela imagem que já foi citada aqui um dia. Segundo John Stott, a igreja não é como um ônibus. Porque imagine o que é um ônibus. Aqui está a parte de trás do ônibus, aqui vai na frente o motorista. Então o pastor é o motorista desse ônibus, ele vai guiando o ônibus e vai todo mundo dormindo atrás. Assim não é a igreja. A igreja não é muito mais parecida com um barco à vela. Aquele barco à vela que todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que ir para um lado, todo mundo vai para o outro, todo mundo vai compensar o peso. Um está lá orientando, comandando, mas todo mundo está trabalhando. Essa é a igreja de Cristo. Ela não é comparada a esse ônibus onde só o motorista trabalha. Quem sabe um cobrador, né, a diaconia trabalhando também. Mas assim não é a igreja de Cristo. Não é assim. A igreja é um corpo. E não há um membro do corpo que pare de trabalhar e o corpo não sofra. Todo o corpo precisa trabalhar. John Owen, quando vai comentar esse texto, ele começa a dizer assim: vocês percebem como essa linguagem a respeito de habilidade, de dom, de talento, como isso é uma linguagem neotestamentária? Sim,
Essa é a linguagem neotestamentária. E ele nos leva ao livro, né, ou a primeira carta de Corinto. Abra comigo. Primeira carta de Corinto, capítulo número 2. 12. 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 4 a 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Veja, é exatamente a mesma linguagem do tabernáculo. A um ele dá uma coisa, a outro ele dá outro, e cada um individualmente vai trabalhando para um fim proveitoso. Que fim é esse? A edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. É lógico que nem todos esses dons estão mais em administração na igreja de Cristo. Perceba que aqui na lista de Paulo existem alguns dons que são revelacionais, dom de profecia, dom de línguas. Esses dons estavam na igreja. Veja, não é que Deus não tenha poder para dar esse dom, mas eles estavam naquela administração, conforme o propósito da época. Fechado o cânon, fechado o período revelacional, você não tem mais necessidade desse tipo de dom. Mas todos os outros continuam no meio da igreja. E eles têm uma finalidade. Veja, outros dons que são citados agora, Romanos capítulo 12. Abra comigo, por favor. Romanos 12, a partir do verso 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, façam com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Você veja que há sempre uma lista desses dons que são entregues ao Senhor na igreja. Você tem alguns dons que precisam de ofício. Você veja, para aquele que ensina. Paulo vai ensinar quando vai tratar na carta pastoral a Timóteo, a primeira carta, capítulo 3, que aquele que ensina precisa ter o reconhecimento, né, da igreja, por meio do presbitério. Então ele é ordenado a ensinar. Esse é chamado ministro da palavra e dos sacramentos. E você veja que nesse texto também você há uma diferenciação entre aquele que ensina e aquele que preside. Há um dom também, né, do governo. Veja o verso 8. O que exorta, façam com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. Porque o dom de presidir, o dom de governar é diferente do dom de ensinar publicamente. Você tem alguém que é separado para o ensino e alguém que é separado para o governo. Veja, não é que esse do governo não ensine, mas ele ensina no outro sentido. Um é chamado para ser ministro da palavra e dos sacramentos. O outro é chamado presbítero regente, aquele que administra governo e disciplina na casa do Senhor.
Mas fora aqueles que são presbíteros, você ainda tem um outro ofício. Você veja, aquele que exerce misericórdia. Quem é o ministro da misericórdia no meio do povo de Deus? Os diáconos. Eles exercitam a misericórdia. Não quer dizer que os outros irmãos também não façam, mas fazem em outro sentido. Quem governa a obra de misericórdia na Igreja de Cristo são os que foram legitimamente ordenados para a diaconia. Eles cuidam dos pobres, eles cuidam das viúvas, do necessitado. São eles que recolhem as ofertas, distribuem, inclusive para aqueles que trabalham na casa do Senhor. E outros dons são dons que você não precisa de ter necessariamente um ofício. Veja, você tem aqui o dom de contribuir. Um dom esquecido, inclusive, na nossa época. O que é o dom de contribuir? Deus dá a algumas pessoas, não apenas a capacidade financeira de contribuir, mas Ele dá também uma disposição do coração. E como qualquer outro dom precisa ser exercitado, precisa ser nutrido, precisa ser cuidado. Você tem o dom da contribuição, em certa medida todos devem ter. Você cuida da sua vida particular, das suas finanças, porque você não vai gastar com aquilo que não é pão. Por quê? Veja, entenda, pão não quer dizer que você vai ter que viver de pão e água. Nós já vimos aqui esse princípio. O pão é tudo que é necessário à minha vida. Mas eu não vou gastar com aquilo que não é necessário. Eu não vou gastar meu dinheiro com uma coisa que não vai ter importância fundamental na minha vida, porque há uma obra muito maior na qual eu preciso contribuir, o reino de Deus. Porque senão, como eu vou orar que venha o teu reino, se eu não contribuo com o reino do Senhor? É impossível. Então existe aquele também que é chamado a contribuição. São muitos os dons. E todos eles só podem ter um objetivo. E o objetivo não é engrandecimento próprio, mas edificação do corpo de Cristo. Veja, Paulo falando mais uma vez agora, a igreja de Éfeso, Efésios capítulo 4. Também verso 4. Mesma linguagem. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Veja agora o propósito, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Deus não deu um dom a alguém para o seu próprio benefício, Ele deu um dom para o benefício da igreja. E é por isso, irmãos, que nós devemos estranhar esse movimento de cura, libertação, milagre que acontece nos nossos dias. Porque esse movimento tem como finalidade benefício próprio. Ele coloca na porta da igreja, pare de sofrer. Está lá estampado, venha, resolva seu problema. E você entra naquela determinada igreja, que se chama sinagoga de Satanás. Você entra ali e você vai receber o benefício próprio. Porque é o que você tem ali? Você tem ali milagre para mim, eu vou resolver o problema da minha empresa. Aí eu vou para a reunião dos empresários. E a empresa do meu irmão, eu não estou nem aí, eu quero que ele resolva o meu problema. Então eu estou com um problema de saúde, eu vou lá para ser curado. Mas essas pessoas não têm, na sua vida, preocupação alguma com santidade.
crescimento espiritual, vida em comunhão com os irmãos. Não há esse tipo, né, de preocupação. Por quê? A preocupação sou eu. A preocupação é a minha vida. Então cada um vive a sua própria vida. O que importa é estar ali naquele dia determinado para receber a bênção. E todos estão ali. Isso não é só no movimento neopentecostal, não. Isso também no movimento pentecostal, que, diga-se de passagem, adentrou as igrejas tradicionais. E você quer receber aquele dom que não é dado mais à igreja, os dons revelacionais. E o irmão que não tem é o irmão de segunda classe. O irmão que tenha é um irmão que pode assumir um ofício na igreja. Esse não é o benefício da igreja. Você olha Paulo tratando essa questão com a igreja de Corinto. Ele diz: ora, se alguém tem dons aqui, muito mais eu. Se alguém tem a capacidade de falar em outras línguas, muito mais eu. Mas vocês fazem errado, porque vocês fazem para benefício próprio, para engrandecimento individual. E os dons não foram dados para isso. Veja, a igreja de Corinto, que nesses tempos poderíamos dizer uma igreja pentecostal nesse sentido, foi uma igreja que foi repreendida. Não foi uma igreja que foi exaltada, mas no nosso meio é comum dizer que as igrejas exaltadas são as igrejas que pensam dessa maneira. E igrejas que são reverentes são igrejas frias. Dizia essa semana aqui na nossa reunião de oração, o fogo, a imagem do fogo está muito mais perto do inferno do que do céu. Então, se é para ser uma igreja cheia de fogo, eu não posso pensar que eu estou mais perto do céu, mas mais perto do inferno. Eu tenho que imaginar dessa maneira a igreja do Senhor Jesus Cristo e todos os dons que foram dados é para a edificação de um corpo. E esse corpo, ele trabalha junto, irmãos. Você não tem ali uma pessoa trabalhando para um lado, a outra trabalhando para o outro, né? Esse não é o sentido. Veja, olhe para o seu corpo, a imagem é essa. Todos os membros trabalham juntos. Então não tem uma equipe de oração na igreja, você tem a igreja orando. Você não tem uma equipe de música, você tem a igreja cantando. Você não tem uma equipe de evangelização, a igreja é treinada para evangelizar, porque ela é um corpo. Eu não posso pegar o meu dedo e dizer seja dedo fora do meu corpo. Eu não posso pegar o meu pé e dizer ande sozinho, ele vai andar comigo. Então nós vamos cantar juntos, nós vamos orar juntos. As crianças não vão ser retiradas do culto, porque elas são igreja do Senhor Jesus Cristo, chamados santos de Deus no Novo Testamento. A igreja ora, canta, cultua, junta, não separada. Não separe aquilo que Deus uniu. E isso não só diz respeito ao casamento, isso diz respeito também à igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas volte para o texto de Êxodo 31. Quem trabalha na igreja do Senhor é aquele que é vocacionado. Quem trabalha na igreja de Cristo é aquele que se dispõe, né, ao trabalho independente de ofício. E em terceiro lugar, a questão não é habilidade, mas provisão do Espírito. Veja o verso 3. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício. Irmãos, eu tive que discordar de uma lista de comentaristas quando tratam a respeito desse texto, comentaristas fiéis, homens bíblicos, mas que ao observar esse texto começaram a tratar aqui de arte na igreja. Como é que eu vou fazer arte na igreja? Como é que o culto vai ser artístico? Como é que eu vou desempenhar o mandato cultural? Mas esse não é o ponto aqui. Todo respeito a esses homens, mas esse não é o ponto do texto. Porque se a questão era só a arte pela arte, se a questão aqui é fazer arte na igreja, por que eu preciso ser cheio do Espírito?
Deus diz assim: os homens que são vocacionados de todas as tribos precisam ser cheios do Espírito. Para quê? Para fazer arte? Não, é porque eles vão trabalhar naquilo que é espiritual. E para fazer algo espiritual, precisa ser cheio do Espírito. Veja, a confirmação dessa verdade, mais uma vez, no Novo Testamento, Atos capítulo 6. Abra comigo, por favor. Verso 1 diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. O problema instalado na igreja. O problema é, veja, alguém vai dizer assim: o problema da igreja aqui era a falta de donativos. Não é. O problema inicial é murmuração. Porque você tem um princípio do Novo Testamento que foi trazido do Antigo. E você vem do Antigo e vai para o Novo. Você perceba isso. A murmuração que está sendo tratada aqui é na mesma palavra que, quando o texto hebraico é traduzido para o grego, é usado no Antigo Testamento. Isso é interessante. O problema é o mesmo, do povo que saiu do Egito para o povo que acabou de entrar na igreja neotestamentária. O problema é murmuração. O que é que vai se fazer com essa murmuração? Você tem uma divisão na igreja, você tem irmãs que não estavam recebendo, ou pelo menos reclamavam de não receber esses donativos, da mesma maneira que recebiam as irmãs de fala hebraica. As helenistas de fala grega não recebiam como as de fala hebraica. Como é que vai resolver esse problema? Ora, vamos tratar aqui, no nosso meio, separar alguns homens para esse serviço. Então, exatamente como lá no Antigo Testamento, não é simplesmente você levantar um tabernáculo. Então Moisés poderia ter dito assim: vamos contratar uma empreiteira. O pensamento seria: vamos contratar uma construtora para levantar o tabernáculo de Cristo? Não. No Novo Testamento, vamos resolver esse problema aqui. Vamos contratar aqui um cerimonial. Não precisa de diácono, cerimonial. Alguém que vai aqui, dá uma lista ali, você já tem seu lugar reservado, então vai lhe trazer no seu lugar, você senta, se você quer um pouco de água, ele vai buscar. Ora, poderia ser um serviço até melhor. Mas, como no Antigo Testamento, aqui há um elemento a mais. Veja: mas irmãos, verso 3, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Então não é simplesmente contratar um cerimonial, não é simplesmente contratar uma empresa de garçom, não é isso. Você precisa ser cheio do Espírito. A diaconia é para quem é cheio do Espírito, de sabedoria, tem boa reputação no meio do povo de Deus, para se encarregar do serviço das mesas. Como é que eram os homens que iam trabalhar no tabernáculo? Deus diz assim: eu os enchi do Espírito de Deus. Quem trabalha na obra do Senhor foi vocacionado. Ele não precisa ter ofício determinado para trabalhar em diversas áreas. E ele é cheio do Espírito Santo. E você pode se perguntar: para que ser cheio do Espírito Santo para levantar um prédio? Porque não é um prédio, é o lugar onde Deus vai ser adorado. Por que precisa ser cheio do Espírito Santo para simplesmente servir às mesas? Porque Paulo vai explicar mais adiante como é que é o trabalho da diaconia. Ele, explicando nas cartas pastorais, ele diz: os diáconos tenham cuidado quando forem repartir as ofertas. Você vai ajudar a viúva que é realmente viúva.
Ora, se for de 60 anos para baixo, que ela se case. Se for de 60 anos para cima, aí ela vai ser ajudada. Se ela tem família, a família que ajude. Você vê ali, há uma determinação. E eles precisam enxergar naquilo ali e ter discernimento do Espírito para usar o dinheiro da obra de Deus de maneira bíblica. Então não pode ser um cerimonial. Não pode ser uma construtora. Tem que ser pessoas cheias do Espírito. Por fim, o último ponto lá do texto de Êxodo 31, eles são vocacionados pelo Senhor, eles não têm nem sempre ofício determinado, são cheios do Espírito e fazem tudo segundo a ordem do Senhor. Verso 6 diz assim: Eis que dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Veja o verso 11 como termina. E o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário, eles farão tudo segundo tenho ordenado. Eles não vão fazer como eles acham, porque havia um projeto, Deus deu o projeto, e eles precisam executar exatamente como foi projetado. Se eles fizerem como ordenado, eles vão receber a bênção do Senhor. Deus vai dizer, servo bom e fiel. Mas se eles não fizerem como ordenado, olha o capítulo 32 como começa. Bezerro de ouro. O que era o bezerro de ouro? Um animal feito com ouro trazido do Egito. Um animal, chamado pelo nome do Deus da aliança. Eles diziam, esse é Yahvé, o Deus que nos tirou do Egito. Qual era o problema desse animal? Você orava a Deus, você falava com Deus, você dizia exatamente a obra dele. Qual era o problema? Não foi ordenado. Não foi ordenado. O princípio se repete. Na casa de Deus eu não faço simplesmente aquilo que não foi proibido. Eu faço o que foi ordenado. Porque não fazer o que foi proibido, você não tem nenhum texto dizendo assim, não faça bezerro de ouro. Não tem. Mas você tem um texto dizendo assim, quando você for adorar, não faça imagem de escultura. O princípio era esse, regulando o culto, só faça o que foi ordenado. Então eles fazem um bezerro de ouro, e eles criam um ídolo no meio do povo de Deus. E esse ídolo vai destruir essa obra. Façam como foi ordenado. Irmãos, é necessário aqui nesse ponto que nós paremos um pouco e olhemos com segurança para o que está sendo dito aqui. Não é fazer conforme ordenado para salvação. Entenda, eles já foram salvos quando saíram do Egito. É fazer conforme ordenado para outro fim, que vai ser explicado no nosso catecismo. Veja, pergunta 77 diz assim: em que difere justificação da santificação? Preste atenção. Ainda que a santificação seja inseparavelmente unida com a justificação, contudo elas diferem nisto: na justificação Deus imputa a justiça de Cristo, e na santificação o seu Espírito infunde a graça e dá forças para exercer. Deus infunde a justiça de Cristo, chamada justificação, quando eu sou salvo. E nessa obra eu sou passivo. Mas na outra, veja, não é mais, não há infusão da obra de Cristo, mas na santificação Deus infunde a graça para viver conforme a vontade dele. O texto segue, diz assim: na justificação o pecado é perdoado, na santificação ele é subjugado. A justificação, a todos, liberta a todos os crentes igualmente da ira vindoura de Deus.
e isto perfeitamente nesta vida, de modo que eles nunca mais caem na condenação. A santificação, não é igual em todos os crentes, e nesta vida não é perfeita em crente algum, mas vai crescendo para a perfeição. Eu não vou fazer conforme ordenado para ser justificado, porque eu fui justificado em Cristo, é a obra dele, nisso eu sou passivo. Essa é a obra da justificação. Porém, a obra da santificação, onde eu vou trabalhar na obra do Senhor, onde eu vou exercitar, algum dom para o benefício da igreja, esta obra, ela tem a minha participação. Como? Não é porque eu vou fazer só, é porque Deus infunde graça para que eu possa fazer conforme ordenado. A justificação é perfeita em todos os crentes, porque foi Deus que fez. A santificação não é perfeita em nenhum, nem é igual em todos. A santificação, ela avança mais em uns, ela é mais lenta em outros, mas cresce em todos os crentes. A santificação ainda não é perfeita porque não é obra acabada nesse sentido. Você vê a santificação crescendo, embora lá atrás você já foi santificado de uma vez por todas, quando justificado. Então eu vou trabalhar na obra do Senhor também para a minha santificação. Eu vou trabalhar para que eu cresça na fé. E aí vem a questão: como trabalhar na obra do Senhor? Como trabalhar? Se é como ordenado, se eu for evangelizar, eu não evangelizo segundo as minhas preferências. Então alguém diz assim: inventaram um método novo agora de evangelismo, você segue esses pontos aqui, vai dar certo. Pode seguir que a pessoa se converte. Eu não fui chamado para evangelizar esse evangelho. Eu fui chamado para proclamar aquilo que Paulo diz, o evangelho de Deus, revelado pelos profetas. O evangelho que foi revelado pelos profetas em Cristo Jesus desde a antiga aliança e que age por meio do Espírito. É esse o evangelho. Não pode ser aumentado, não pode ser diminuído, não pode ser suavizado. Ele tem que ser pregado como ele é. O evangelho da glória do Senhor, como ordenado. Então eu vou cantar na igreja. O que é que eu canto na igreja? Eu canto o que foi ordenado. Eu canto o que foi entregue à igreja. Eu não vou inventar, eu vou cantar o que foi dito. Eu vou cantar a palavra de Deus. Como é que eu canto? Eu não canto de qualquer forma, eu canto com reverência, santo temor no coração. Quando a palavra de Deus sai da minha boca, eu tenho que ter temor. Porque você olha para o púlpito e diz assim: ali tem que ser lugar de temor. Não, aqui tem, aí também. Quando você se levantar para cantar, cante com temor ao Senhor. Quando você entrar por essas portas, trema, porque você está na presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Não é uma atividade só do pastor. Não é um ônibus com o pastor dirigindo. É o corpo de Deus, o corpo de Cristo sendo edificado. Como trabalhar fora daqui e trabalhar para a glória de Deus? Funcionário assíduo, funcionário competente, funcionário dedicado. Esse é o funcionário que trabalha para a glória de Deus. Não o funcionário que no meio do expediente, pega o telefone, sai conversando com todo mundo, o WhatsApp o dia todinho. Não, mas eu estou conversando com o povo da igreja. Isso não é o trabalho que Deus lhe deu. O trabalho fora daqui precisa glorificar o Senhor também. Como é que o patrão glorifica a Deus? Ele paga o salário justo. Ele não se incomoda com o mínimo. O mínimo, veja só, o mínimo foi um padrão que os ímpios desenvolveram para que ninguém seja tão pobre assim. Tem seus problemas, mas veja só o detalhe: eles estabeleceram um padrão para que não haja tanta injustiça. E o crente não paga nem isso. É bem verdade que tem funcionário que nem merece o mínimo, mas a justiça é que você pague aquilo que é devido.
Como é que você vai tratar seu funcionário? Você tem paciência com ele. Por quê? Porque eu sou senhor dele. Como Cristo é meu Senhor, ele é longânimo. Ele tem paciência comigo. Eu tenho paciência com o meu funcionário. Como é que ele me trata? Ele não me trata com grito, ele me trata com a palavra dele. Então eu não vou gritar, meu funcionário. Ele tem misericórdia, eu vou ter misericórdia do meu funcionário. É assim que eu vou trabalhar para a glória de Deus. Não para a minha justificação, mas para a minha santificação. Por fim, como é que eu vou ser útil na casa do Senhor? De uma certa forma, há um chamado comum para todos nós: a evangelização. Você foi chamado para proclamar a obra do Senhor. Não se esconda. Alguém diz assim: sua igreja não tem um grupo de evangelização? Já ouvi algumas vezes isso. Eles têm. Quantos tem no grupo? A membresia toda. Todos são missionários. Todos foram convocados. Todos escutaram a santa comissão do Senhor. Portanto, a obrigação é de todos evangelizar, não de um grupo. A igreja foi chamada para proclamar o evangelho do Senhor. Então você sente um chamado a um ofício da igreja, diácono, presbítero e pastor, mas você não tem um ofício ainda. Como é que você vai se preparar? Ora, se você tem um chamado, um dia a igreja vai perceber. Tenha paciência em primeiro lugar. Depois você vai ler bons livros, você vai pedir indicação, né, aos pastores da igreja, você vai acompanhar os trabalhos da igreja, você vai observar como trabalha o diácono, vai ver como trabalha um presbítero e vai aprender com isso. No tempo certo, Deus vai lhe dar esse ministério, se for da vontade do Senhor. Agora, os crentes em geral, no culto, como eu trabalho no culto? Em primeiro lugar, eu não chego para o trabalho atrasado, eu chego para o trabalho na hora. No trabalho do mundo, nós devemos chegar antes da hora, inclusive, para na hora estar pronto para trabalhar. Mas não é só isso, não é só chegar na hora, tem muita coisa pela frente. É você não só assíduo e pontual. Eu vou também pensar no meu trabalho, o que eu vim fazer aqui. Então o problema de amanhã é para amanhã. Aqui eu vim servir ao Senhor. A questão que vai ficar para depois, vai ficar para depois. Aqui eu vim servir ao Senhor. Então a palavra foi aberta e eu fui chamado a me levantar. Eu me levanto com temor ao Senhor. Eu não estou lendo a palavra, é o pastor que lê, mas os meus ouvidos estão completamente atentos à palavra do Senhor. Então o ministro da palavra diz assim: vamos cantar o salmo. Então eu não fico calado, pelo amor de Deus. Eu falo, é a hora que eu vou ser mais ativo no culto, eu vou cantar ao Senhor. E a igreja fala como se estivesse falando algo que não fosse bíblico. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. No meio dessa loucura aí de gospel, dessas músicas gospel, você tem pessoas a semana inteira ensaiando, assistindo vídeo, estudando, para cantar uma porcaria no domingo, para cantar algo que Deus não mandou. Você vem para o domingo para cantar a palavra de Deus aqui. Aí você vem com um salmo capenga nos seus lábios, que não sabe cantar. A nossa igreja manda toda semana, não só os salmos que nós vamos cantar, porque entendemos aqui que o nosso grupo de canto é a igreja em toda. Então, o grupo da igreja recebe toda semana o que vai ser cantado no próximo domingo, e um link para você ouvir. Chega no domingo, eu quero dizer assim: eu não sei cantar. Irmãos, não perca tempo. Você tem a semana inteira para treinar. Você pega o culto doméstico que deveria existir. Qual é o salmo da semana? Vamos cantar. Errou, não tem nada, vai fazer de novo. É uma liderança
ali dos homens da casa. Vamos cantar de novo, essa parte aqui está errada, vamos cantar novamente, escuta o salmo, a gente manda no grupo, você escuta, ouve, mas não se gaste tempo com isso, para nossa vergonha. Por favor, não saia daqui do mesmo jeito, nesse sentido, você precisa entender, aqueles que não conhecem bem ao Senhor, passam a semana ouvindo isso que para Deus é desagradável ouvir, mas eles são esmerados nessa obra, são profissionais, e nós cantamos o salmo de todo jeito. Todo domingo eu tenho que ficar dizendo aqui: cantem, irmãos, falem alto, irmãos, vocês estão cantando para o Senhor. E uma igreja com 60, 70 pessoas, você quase não ouve. Quase não ouve os irmãos cantando. É tempo ainda para mudar. Ainda é tempo de mudar. Quando for levantar para cantar a palavra de Deus, irmãos. E essa pessoa diz assim: mas eu não tenho um ofício na casa de Deus. Eu não sei o que eu faço. Você é crente, você canta. Você passa a semana cantando. Que prazer seria, irmãos. Eu vi um pastor um dia desse dizendo, alguém perguntando a ele a respeito do cântico dos salmos para as crianças. Ele dizendo: a criança não vai aprender o salmo, é muito difícil. Ele disse assim: eu tenho 3 crianças, uma de 4, um de 12 e um de 15. A de 4 anos vai tomar banho, canta todo dia um salmo. Mas ela não entende toda, mas está cantando. Você acha que ela entende tudo que fala? Não entende, mas ela está cantando, ela está aprendendo a palavra do Senhor. Você quer trabalhar na obra do Senhor? Comece no culto. Pontual, assíduo, reverente, temor no Senhor, e abrindo a sua boca para cantar os salmos. Existem aqueles ainda que têm o dom da contribuição. Todos nesse sentido têm. Precisam ser fiéis nesse ponto. Deus estabeleceu um formato perfeito para que nem o mais rico, nem o mais pobre seja importante na casa do Senhor. É uma porcentagem que é dada. Então, o maior empresário da cidade chega na nossa igreja: eu vou congregar aqui agora, eu vou ajudar na obra do Senhor. Quanto ele pode dar? Ele dá 10%. O irmão pobre ganha um salário mínimo. Quanto ele pode dar? 10%. No nosso meio não tem o maior, nem tem o menor. Tem aquele que foi salvo pelo Senhor e ama contribuir com a sua obra. E a obra de Deus não vai passar dificuldade, porque nós não precisamos desse tipo de diferenciação. O maior e o menor dão exatamente o mesmo. Agora pense, por fim, você que não crê no Senhor, como é que você pode ser útil na casa de Deus? Você não pode ser útil. Se você não faz parte da igreja de Cristo, você não pode ser útil. Você não é útil no seu trabalho, o seu trabalho não é para a glória de Deus. Você não é útil na sua família, você não é útil em lugar nenhum, porque tudo que você faz é para a sua própria destruição. A palavra de Deus diz assim, que nós fomos habilitados para toda boa obra. Deus nos deu habilidade em Cristo para toda boa obra. O primeiro passo é conversão, arrependimento. Você vai escutar o chamado de Deus pelo nome. Não importa o que você faça, você vai ser vocacionado. Não importa a tribo, não importa a raça, você agora faz parte da igreja de Cristo. Você não vai ser chamado simplesmente por ser habilidoso, mas porque você foi cheio do Espírito Santo. E você não vai ser chamado para fazer o que você quer, saiba muito bem disso, mas para fazer toda a vontade e o conselho de Deus. Assim a obra de Cristo, ela permanece e o seu corpo é edificado. O reino de Deus avança